Fala pessoal, aqui é o Gabriel e hoje a gente tem um vídeo muito especial porque eu separei 101 referências e segredos que você pode encontrar no mapa de Gotham no jogo Lego Batman Legado do Cavaleiro das Trevas. Como já era de se esperar, o game está repleto desses easter eggs envolvendo a história do Batman, da DC e também até da cultura pop. E, gente, quem possibilitou que a Batcaverna explorasse Gotham City dias antes do lançamento foi a Warner Bros. Games. Muito obrigado a Warner Bros. Games por ter patrocinado esse vídeo e ajudar o canal a encontrar essas referências. E se você também quer explorar essa Gotham City do Lego Batman Legado Cavaleiro das Trevas, é só clicar aqui no link embaixo para ir na página oficial do game. Beleza? Tamo junto, Warner Games. E agora sim vamos falar das referências no mapa de Gotham no jogo Lego Batman Legado Cavaleiro das Trevas. E esse é um jogo que celebra a vasta história do morcego, especialmente nos filmes e animações. Contudo, isso não quer dizer que não tenhamos referências aos quadrinhos, porque temos bastante. E o primeiro segredo que eu acho que vale a pena destacar dessa Gotham é o próprio mapa. Gotham está dividida em 4 ilhas. Ao sul, temos a ilha Tricorner, e depois as ilhas Sul, também conhecida como Downtown, ou Velha Gotham, e mais para cima temos a Ilha Central e a Norte. O design desse mapa é inspirado nos mapas oficiais da cidade, que são utilizados como base nos quadrinhos. E sim, Gotham nos quadrinhos é essa junção de várias ilhas. Algumas coisas no mapa, nos quadrinhos, mudam com uma certa frequência, mas existem algumas coisas que são imutáveis, como o posicionamento das ilhas no mapa e algumas localizações importantes. E tudo isso o jogo faz como nos quadrinhos. Por exemplo, o Beco do Crime geralmente fica na ilha ao norte. E no jogo temos o Monarch Theater e o Beco do Crime na ilha norte também. Número 2. Uma das premissas desse Lego Batman é acompanhar a vida do Bruce Wayne como Batman ao longo de vários anos. E cada capítulo tem uma passagem no tempo. E sempre que temos essa passagem de tempo, a Gotham também muda. Os cartazes, as publicidades e até mesmo os jornais nas bancas. Número 3. Uma das piadas recorrentes que acontecem ao longo do jogo é justamente nesses jornais que você encontra. Quando o jogo começa e o Bruce ainda é criança, temos um jornal com a notícia que o Falcone se libertou da prisão. Só que anos depois, o jornal vai dar a mesma manchete e reconhecer que, de novo, o Falcone se libertou. E isso daqui vai se repetir ao longo de todos os capítulos, praticamente. É uma forma sutil de mostrar como que a cidade é corrupta e os mais poderosos conseguem escapar de uma prisão. Agora vamos falar das referências focadas nos cartazes na cidade. Importante também dizer que esses cartazes mudam ao longo da história do jogo. Então, o que você vai ver no início não é exatamente o que você vai ver no final. Número 4. Esse cartaz aqui da Princesa do Gelo é uma referência à personagem com o mesmo nome em Batman Returns. Número 5. Os cartazes de promotor do Harvey Dent são referências aos cartazes de campanha do Barack Obama em 2008 nos Estados Unidos. Número 6. O cartaz do prefeito Cobblepot veio do Batman Returns também. Número 7 e 8. A gata perdida nesse cartaz se chama Julie Newmar, que é o nome de uma das atrizes que interpretou a Mulher Gato na série de 66. Só que tem um detalhe nesses cartazes aí dos gatos perdidos. É que os nomes dos gatos vão mudando ao longo dos capítulos. Então, por exemplo, aqui no final do jogo, nós temos os cartazes da gata perdida chamada Halle Berry, o que é uma referência clara à atriz Halle Berry, que fez a gata lá no filme Solo dos anos 90. Número 9. Cartaz Why So Serious, que é a icônica frase do Coringa Heath Ledger no Cavaleiro das Trevas. Número 10. Cartaz dos Graysons Voadores, que é da família do Dick Grayson, na época do Circo Haley. E como nesse universo os pais do Dick não morrem de verdade, faz muito sentido você continuar vendo esses cartazes no final do game, mesmo depois de todo o incidente com duas caras. Número 11. Cartaz do novo filme do Basil Karlo. E detalhe também que esse pôster é o mesmo que aparece no Batman Arkham Knight. E além das referências a personagens da DC e do Batman, esses cartazes também fazem foreshadowing para o que vai acontecer na história. Como, por exemplo, cartazes sobre uma ladra, que é uma gata. E quem você encontra no capítulo seguinte? A Mulher Gato. Tem um cartaz pedindo para salvar o parque da cidade. E logo depois, isso vira o tema principal da história da Era Venenosa. Existe todo um world building em cima desses cartazes na cidade que eu achei fantástico. Até porque o jogo se esforça muito para você ver que a cidade está mudando junto
junto com o Batman. Agora vamos às referências nos outdoors. Na Batcaverna, graças ao Batcomputador e aos painéis personalizados, é possível verificar todos esses com mais calma sem sair catando pela cidade. Número 12. Blackgate é a principal prisão que temos da cidade de Gotham e que aparece nos quadrinhos. Número 13 e 14. Soda Cola é um dos refrigerantes que existem no universo da DC. E também há um outro outdoor da Zetsi Cola. Número 15. Esse cartaz aqui do hospital particular faz referência direta ao Hugo Strange. Número 16, 17, 18 e 19. A GBC é uma empresa de mídia que também aparece nos quadrinhos. Ainda na área de mídia, nós temos propagandas do Gotham Globe e do Gotham Gazette, que são dois dos jornais mais populares da cidade e que, claro, aparecem nos quadrinhos. E temos também a propaganda da GNN, que é o canal de notícias mais famoso de Gotham. Número 20. Aqui nessa propaganda de cereal, eu posso estar meio maluco, mas esse mascote se parece muito com o Skits, o robô ajudante do Gladiador Dourado. Número 21. Aqui temos a publicidade da Action News, um canal de televisão que aparece no filme do Batman de 89 e que, por sua vez, parece fazer referência à HQ Action Comics. Número 22. Gotham Water and Power é uma das empresas de Gotham no universo The Batman e que também aparece no universo da série Gotham. Número 23. Há também uma propaganda aqui sobre Smallville. E eu não acho que seja apenas uma referência à cidade de Smallville, e sim à série de televisão Smallville. Isso porque a gente tem no cartaz os nomes Goff e Millar, que são os criadores da série Smallville. Número 24. Esse outdoor faz referência ao vilão Ventríloco e o seu boneco chamado Scarface, um dos clássicos vilões do Batman. Número 25. Aqui temos a referência a Canário Negro. Número 26. E esse cartaz é um trocadilho com a série Lei e Ordem. Número 27. Snowy Cones é o local do esconderijo do Senhor Frio no filme Batman e Robin. Número 28. Essa propaganda é de uma mesa chamada Scandi. E ok, o nome em si não remete a nada, o importante em si é a propaganda. Se você vê essa propaganda na Batcaverna, não vai fazer sentido. Você tem que ver ela na cidade, porque ela vai ter a outra parte. São dois cartazes, e daí sim dá pra ver que é uma mesa muito grande, o que é uma referência àquela cena do jantar do Batman de 89. E essa referência foi inteligente. Número 29. Uma outra referência ao filme de 89 está nessa publicidade com um Lego de cabeça para baixo treinando, exatamente como Bruce dormia naquela cena do Batman de 89. Número 30 e 31. Summer Gleason é uma repórter que aparece em vários episódios do Batman Animated Series. E outra personalidade de mídia que tem publicidade é a Gertie Fofoqueira, que aparece no Batman e Robin. Número 32. Esse cartaz, além de citar a peça da Broadway Fantasma da Ópera, também faz referência ao fantasma do filme Batman: Máscara do Fantasma. Número 33. Referência a Baby Doll, vilã que apareceu pela primeira vez num episódio do Batman série animada. Número 34. Aqui temos uma citação ao vilão Music Meister, que ficou conhecido por ter um dos melhores episódios do Batman Brave and the Bold. Número 35. Aqui estão dois cartazes, um do Zatara e outro da Zatanna, a clássica feiticeira da DC. E no game, você só vai realmente encontrar o pôster da Zatanna no final da história, enquanto que você vê o pôster do Zatara bem no início, o que dá a impressão de que você tá vendo a evolução deles. O Zatara tinha o seu show, a Zatanna envelheceu e ela começou a também ter o seu próprio show. Negócio de família, né? Número 36. Aqui temos uma referência ao Morcego Humano, clássico vilão do Batman. Só que detalhe que isso daqui é uma peça de teatro, um trocadilho com a peça da Broadway Cats. E pelo jeito, Kirk Langstrom é um ator nesse universo do Lego. Número 37. Aqui talvez eu esteja forçando, mas nesse cartaz está escrito Gotham Ano 1. E como o fundo é vermelho, parece ser uma referência ao Batman Ano 1. Mas como eu disse, eu posso estar forçando nesse daqui. Número 38. Há cartazes da loja do Batmite no jogo que fazem referência à série do Batman de 66. Número 39. Outra referência ao Batman Returns é esse cartaz. É uma dupla referência na realidade. Primeiro, claro, a clássica cena da sopa fria do Batman Returns. E a segunda, ao ator que interpretou o Alfred, o Michael Coach. Número 40. Aqui temos uma referência ao personagem Jill Coulson, que apareceu no filme The Batman. Número 41.
E por fim, nesse segmento, temos esse cartaz que faz referência aos personagens Alexander Knox e Vic Vale, do Batman de 89. E pessoal, só antes da gente continuar falando dos segredos do game, se você tá pilhado em explorar essa cidade e encontrar outros segredos, só clicarem aqui no link embaixo para comprarem o jogo. E vamos agora para os easter eggs dos prédios, localizações e pichações. Número 42, 43 e 44. Logo na primeira missão do jogo em Gotham, que acontece nas docas, temos diversas referências a empresas do universo da DC. Temos a Enigma Tech, que é uma empresa do Charada no Batman Forever, a Cord Industries, que é a empresa do Ted Kord, o segundo Besouro Azul, e a K-Corp é uma referência ao Oliver Queen, o Arqueiro Verde. E todas essas empresas também possuem prédios na cidade de Gotham, especialmente nas docas. As referências a essas empresas não ficam limitadas apenas aos containers. Aliás, quando você está nos últimos capítulos, aparece uma propaganda de um celular, que é basicamente o iPhone, mas da K-Corp. Outro belo detalhe da passagem de tempo, né? Porque agora a gente tem celulares ultramodernos. Número 45. Star Labs é uma das empresas mais conhecidas da DC. Eles ajudam os heróis em diversas situações envolvendo tecnologia. E bem, agora vamos sair dos containers e ir para os prédios. Número 46. Esse prédio da prefeitura é uma referência a como a prefeitura é retratada no filme do Batman de 89. Número 47. Essa empresa, Optam, não é uma referência a DC, e sim a própria Lego. Essa é a empresa do vilão do primeiro filme Lego. Número 48. Aqui talvez eu esteja forçando, mas esse prédio da Lagosta Vermelha parece fazer referência à icônica lagosta que aparece no Lego Batman o filme. Ok, talvez eu esteja forçando para colocar uma referência do Lego Batman o filme, porque eu gosto bastante. Número 49. O Iceberg Lounge é uma clássica localização de Gotham. A versão desse jogo é inspirado na boate do The Batman. E também existem algumas pequenas localizações que fazem referência a estabelecimentos que aparecem no DCEU, como o restaurante Blue Arrow e o Hotel Parvemeno. Esses locais foram criados na época do Batman vs Superman. E eu acredito que a DC utilize esses lugares como algum tipo de guia para usar em games e filmes. Porque vira e mexe esses lugares aparecem nos jogos, mesmo não tendo nenhuma referência nos quadrinhos. Vale lembrar que na época do BVS, eles criaram todo um mapa de Gotham com os nomes dos prédios, dos restaurantes, dos estabelecimentos. Número 51. O nome do porto de Gotham faz referência ao lendário ilustrador Neil Adams. Número 52. Aqui nessa estação temos a referência a Otisburg, o que é uma referência ao plano do Lex Luthor lá no filme do Superman do Christopher Reeve. Número 53. Dieters Café é uma cafeteria que ficou muito conhecida na série do Flash, mas ela existia antes nos quadrinhos da DC. No Lego Batman existem diversas dessas cafeterias espalhadas pela cidade. Número 54. Chocos é o chocolate inspirado no Oreos do universo da DC e que ficou conhecido por ser o favorito do Caçador de Marte. Essa referência dos Chocos aí aparece em toda parte no mapa. E um outro lugar que tem um monte de referência é no cinema. Número 55. Temos altas referências a filmes nos cinemas, como O Iluminado, Loucademia de Polícia, Indiana Jones, Duna, Space Jam, Wonka, 11 Homens e um Segredo, Matrix, Goodfellas e Marte Ataca. Número 56. Também temos um filme do Fantasma Cinzento, que se chama Grey Ghost Returns. O que me parece ser uma dupla referência. Primeiro por causa do título, que remete ao Batman Returns, e também porque a arte desse pôster lembra uma das artes feitas para o episódio Fantasma Cinzento. Aliás, vou até abrir um parênteses aqui para falar um pouco das referências do Fantasma Cinzento, porque existem várias delas na cidade. Número 57, 58 e 59. Temos 2 murais do Fantasma Cinzento em Gotham. Um que faz referência ao pôster do The Batman e que está do lado do cinema. Já o outro é uma referência ao clássico pôster do Batman Returns. E o Fantasma Cinzento ainda tem 2 murais inspirados em pôsteres do Batman. Aqui do Batman Forever e esse outro do Batman Cavaleiro das Trevas. E também há pequenas pecinhas de Lego com o personagem. Dá pra ver que o pessoal que fez o jogo gosta bastante do Fantasma Cinzento. E bem, vamos falar agora dos prédios que fazem referência
a filmes e episódios do Batman. Número 60. O Museu Flugelheim é o mesmo que aparece no Batman de 89. Número 61. O Observatório de Gotham é o mesmo do filme Batman e Robin. Número 62. O hipódromo é o local onde o Círculo Haley se apresentou no Batman Forever. Inclusive, o design desse prédio é inspirado no Union Terminal de Cincinnati. Esse é o mesmo prédio que inspirou a criação do Hall da Justiça no desenho Super Amigos. Número 63. Esse prédio aqui da Shrex também está presente na Gotham do Batman Returns, inclusive com aquele gato no topo. Número 64. Goticorp é o nome da empresa responsável pela criação do Senhor Frio no Batman Animated Series. Número 65. O zoológico é inspirado no esconderijo do Pinguim em Batman Returns. Número 66. Existem faixas de aniversário de 200 anos na cidade, o que é uma referência ao Batman de 89. Além disso, também há uma fase dedicada a isso. E também temos alguns prédios e estabelecimentos que fazem referências a criadores da história do Batman. Número 67. O Parque Grant pode ser uma referência ao Alan Grant ou a Grant Morrison. Número 68. O Parque Robinson, além de fazer referência ao lendário Jerry Robinson, um dos criadores do Coringa, é também uma localização frequente nas HQs do Batman. Número 69. Gotham Square Garden é onde acontece o grande clímax do The Batman. Número 70. O Museu de Gotham é o mesmo que aparece no Batman e Robin. Número 71. Claro que não podemos nos esquecer da Ace Chemicals. Número 72. Essa catedral se parece muito com a catedral do grande clímax do Batman de 89. Número 73. Temos aqui o prédio Miller e Moore, que claramente é uma homenagem ao Frank Miller e Alan Moore. E, na verdade, esses dois aí dentro do universo do jogo possuem uma empresa de advocacia. Você até encontra cartazes dessa empresa ao redor da cidade. Número 74. Nessa banca de jornal tem a palavra Finger. Então, talvez eu esteja forçando, mas pode ser uma referência ao criador do Batman, Bill Finger. Mesmo que não seja, tem uma outra referência do Bill Finger dentro do Museu Flugelheim, mas como é dentro de uma fase, eu não estou contando aqui nesse vídeo. Número 75. Shirley Music é uma referência à lendária compositora Shirley Walker, que compôs várias músicas para o desenho Batman Animated Series. Número 76. Essa loja aqui de produtos geeks possui o nome Dini, uma clara referência ao lendário Paul Dini. E na vitrine da loja a gente tem várias referências a DC e a Lego. Número 77, 78, 79, 80 e 81. Temos aqui a peça Lego, que imita a capa do Batman no 1. Temos uma outra peça com o desenho do personagem Johnny DC, uma homenagem à capa da primeira aparição do Batman, e essa peça aqui é igual à capa do jogo Lego Batman, o videogame. E temos também uma outra peça que faz referência ao astronauta Benny, uma minifigura da Lego e que apareceu como personagem no Lego filme. Número 82. Hotel Embaixador é um prédio que existe nas HQs. Número 83. Essa loja se chama Allen Sports, o que pode ser referência ao Barry Allen. E toda a identidade visual é vermelho com amarelo. Cara, tem que ser uma referência ao Flash. Número 84. Drogaria Chivel é uma referência ao Dr. Chivel, que é o Senhor Frio do Batman de 66. Número 85. Esse prédio parece fazer referência ao Phosphorus Malone, um personagem criado pelo Bruce Wayne para se disfarçar entre os criminosos. Número 86. Corporação Zucco é uma referência a Tony e a família Zucco. Ele foi o responsável pela morte dos pais do Dick Grayson nos quadrinhos. Número 87 e 88. Nessa biblioteca temos dois cartazes em homenagem a escritores do Batman. Na direita, o cartaz do lendário Alan Grant, que fez HQs icônicas do Batman nos anos 90. E na esquerda, Tom King, que fez a run do Rebirth do Batman. Número 89. Nesse prédio, há uma homenagem a dois atores que foram Batman, o Lewis Wilson e o Robert Lewry. E a referência ainda faz uma homenagem aos dois, já que eles foram os dois primeiros atores a interpretar o Batman. Eles acabaram pavimentando esse caminho para muitos outros atores. E é isso que o mural diz. Número 90. Outra referência desse tipo é nesse prédio, com os nomes West e Ward, o que é uma clara referência a Adam West e Burt Ward, o Batman e o Robin da série de 66. E Gotham também está repleta de pichações e murais com algumas referências. Número 91. Aqui temos referência ao Drops,
a substância ilegal que existe no universo do The Batman. Número 92 e 93. Aqui temos pichações que fazem referência ao vilão Silêncio e ao vilão Crazy Quilt. Número 94. Esse mural é uma referência à clássica capa da Detective Comics 31, que já recebeu diversas homenagens como essa do Matt Wagner. Também há esse outro mural que faz referência à icônica capa do Batman número 9, que assim como a outra, recebeu várias outras repaginações, e a mais conhecida é essa do Norm Breyfogle. E ao redor do mapa, a gente tem diversos troféus que você coleta para levar para a Batcaverna, e esses troféus fazem referências a vários vilões do Batman. Número 95. Temos o chapéu do Chapeleiro Louco, os relógios do Rei do Relógio, os drones de observação do Brother Eye, do Rei Tucci, as bolinhas do Homem das Bolinhas, o calendário do Homem Calendário e 96, o troféu do Coringa, que eu deixei separado porque, na verdade, é uma referência não só ao Coringa, e sim ao colecionável do Batman Asilo Arkham. Número 97. No caminho para o Asilo Arkham, se você parar nesse local e ativar o modo câmera, você vai ver o personagem Fantasma Fidalgo. Número 97. Esse cartaz com o nome First, na verdade é uma referência a Anton Furst, o designer de produção do filme do Batman de 89, que fez aquelas maravilhas na cidade. Número 99. Não são exatamente iguais, mas os prédios das delegacias de polícia de Gotham são bem parecidos com os prédios da polícia do Arkham Knight. Número 100. Na loja do Batmite, temos diversas referências ao Batman. Esse daqui é o Batman Lewis Wilson, do Batman Animated Series, do The Batman, do Adam West, do Cavaleiro das Trevas e do Batman de 89. Além disso, temos pôsteres que fazem referências a vários animes famosos. Nas prateleiras, temos uma bomba que remete à icônica cena do filme do Batman de 66, e também há uma peça Lego que faz referência aos Beatles. Número 101. O Clube Vesuvius é um clube conhecido na cidade de Gotham. A Zatanna já fez várias apresentações nesse lugar, e eu deixei a melhor para o fim. Número 102. Esse cartaz faz homenagem ao lendário Kevin Conroy, que foi o ator que deu a voz ao Batman em diversos projetos, como Batman Animated Series e Batman Arkham. E para muitas pessoas é a voz definitiva do morcego. E bem, galera, essas foram as referências que eu encontrei. Certamente existem outras referências espalhadas por aí. Dá para fazer todo um outro vídeo com as referências nas fases e também nas cutscenes. Se vocês querem mais vídeos Lego Batman Legado Cavaleiro das Trevas, comentem aqui embaixo. No mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e vocês estão ligados? Dá-lhe DC. E esse foi o vídeo com as referências em Gotham no Lego Batman Legado Cavaleiro das Trevas. E aí, gostaram ou não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.